quando a cor da carne bovina, principalmente, né, ela ter uma coloração alterada, uma coloração mais escura do que a usual, tá? Isso nos diz, né, a grande incidência, né, é que seja o que nós chamamos de defeito cárneo, que é então o defeito DFD, tá? O que isso quer dizer? Esse defeito, né, a maior causa dele, a maior origem de ter esse defeito vai ser funções, né, de um estresse crônico que os animais vão passar, né, antes ali de serem abatidos, que vai ser em decorrência desde o carregamento desses animais lá na propriedade, como que vai ser o transporte, como que vai ser a condução desses animais, né, tanto até o veículo, né, que vai realizar o transporte, tanto, né, lá durante o frigorífico mesmo, durante o manejo desses animais, né, para serem sensibilizados, como que vai acontecer o jejum dos animais, a dieta hídrica, né, todas essas ações que antecedem o abate desses animais, quando nós não temos bem-estar animal, não temos boas práticas de manejo, né, não tem todo esse cuidado com essas fases, com uma insensibilização correta, né, que o animal não sinta dor, não se estresse, tudo isso faz, né, quando não é colocado em prática, né, bem-estar animal, faz com que os animais se estressem muito com isso, né? Eles gastam as reservas de energia que eles têm armazenados na musculatura deles, e com isso, então, nós temos um problema, né, lá na queda do pH. Que o que acontece? Nós medimos esse defeito cárneo, a qualidade da carne como um todo, através do pH, né? O pH é um indicador de qualidade. Então, através disso, né, quando isto acontece, o pH dessas carnes, elas vão ficar acima de 5,8. Então, 5,9 eu já tenho, né, a incidência de uma carne com este defeito. O que significa esse defeito, né, DFD? Uma das ações que vai alterar é justamente a cor, o dark, né? O D é de dark, que significa então ter uma coloração escura, que não é aquela coloração que a gente está acostumado usualmente, né? A carne bovina tem aquele vermelho mais brilhante, aquele vermelho mais vivo. Isso é uma carne, né, considerada normal, que vai ter um pH normal, um pH aceitável. E quando a gente tem então essa coloração escura, é em função deste defeito. O que mais esse defeito ele vai proporcionar nessa carne, né? Ele vai ser aquela carne, então, que tem de forma in natura. Quando a carne está in natura, né? Quando ela não é preparada ainda, ela vai ter esse aspecto, então, da coloração escura, ela vai ser uma carne firme, tá? E uma carne seca. Né? Então, com isso, né, com este defeito, além da gente alterar as características sensoriais dessa carne, né, que são características de qualidade, que são características fundamentais no momento da compra dessa carne lá pelo consumidor, né, porque ele vai avaliar a cor, depois que ele vai provar, ele vai começar a avaliar características sensoriais, que é o sabor, o odor, né, a suculência daquela carne, e esses parâmetros são influenciados, né, através desse defeito. E outra coisa que acontece também, né, é que nós vamos ter a durabilidade dessa carne comprometida, porque em função desse pH alto, né, a gente proporciona desenvolvimento de micro-organismos que são, né, de origem deteriorantes, que vão alterar as características e qualidade do produto, e o tempo, né, de durabilidade dessa carne passa a ser ainda menor, né, do que já é o tempo de durabilidade de uma carne refrigerada. Né? Então, com isso, a gente, com esse defeito, né, a gente tem várias características de qualidade sendo alteradas, sendo influenciadas, impactando até na questão de rentabilidade, né, dos estabelecimentos como um todo. Aí, o que outros pontos que podem ser de uma coloração escura, tá? Por exemplo, uh, um indicador é, então, defeito cárneo DFD. Outra coisa que nós podemos abordar aqui, relacionado à questão da embalagem a vácuo, tá? Se a carne ela tem qualidade, foi tudo certinho, tudo ok, e ela está na embalagem com a coloração escura, que é o que acontece, tá? Isso é um processo normal, tá? Só para a gente deixar bem claro aqui as coisas, né? Que carnes embaladas a vácuo, elas vão sim ter uma coloração
escura, tá? Animais mais velhos podem também ter uma coloração um pouco mais escura do que animais mais jovens. Então, isso também pode ser alguns fatores, né, que podem fazer com que essas carnes tenham a coloração mais escura. Mas, no geral, né, a cor escura é do defeito carne, o DFD.